João capítulo 6, verso 25, então, diz assim a palavra do Senhor: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, : crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu de comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém? Disseram-lhe eles, então, vamos até o 35: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Pai, nós te damos louvor, Senhor, e honra pela tua palavra. Santa é a tua palavra. Obrigado por mais um encontro, mais um momento, mais um dia. Nunca é, Senhor, qualquer coisa estarmos diante do Senhor. Sempre é um grande privilégio, uma oportunidade estarmos diante de um ambiente, estarmos num ambiente onde a tua palavra é proferida, alcança os nossos corações e se torna de fato uma luz para o nosso caminho. É o que te pedimos, Senhor, que essa palavra ilumine os lugares, Senhor, do nosso coração, aqueles aonde a luz não chega, mas a tua palavra chegará, para que sejamos, Senhor, de fato esclarecidos e que haja uma revelação, como diz, que não nos leve a nos desviar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho, ele é prioritariamente, especialmente, principalmente, atração. O Evangelho é convite. O Evangelho, ele é um ajuntamento. O Evangelho, ele é uma porta que se abre. O Evangelho é acesso. Eu poderia passar horas e horas aqui ministrando o Evangelho, que significa boas notícias, novidade de vida. Sabe aquela água refrescante num dia escaldante? É o Evangelho. Sabe aquela comida saborosa quando se está com muita fome? É o Evangelho. Jesus disse assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. O que é isso? O Evangelho é um convite. Venha, entre. Jesus disse assim aos discípulos, à igreja, a todos nós: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho é de fato uma palavra e uma notícia declarada publicamente, coletivamente, para quantos puderem ouvir. E aí Jesus disse: da multidão dos que ouvirem, ele é para todos, todos são alvos do Evangelho. Mas da multidão que ouvir, aquele que crer e confessar será salvo. Então vão, preguem o Evangelho a todo mundo, como testemunha a todas as nações, e todo aquele que crer, todo aquele que confessar, todo aquele que confiar, todo aquele que acreditar, ele é salvo. O Evangelho é um chamado para todos. Muitos são chamados. Isso é a identidade, a principal ferramenta, ou o principal motivo pelo qual o Evangelho foi lançado para todos nós.
a principal característica do Evangelho. Agora, uma pergunta: e quando o Evangelho afasta? E quando o Evangelho espanta? E quando o Evangelho espalha? Como eu disse a você, eu poderia passar 2 horas aqui falando sobre os benefícios da inclusão que o Evangelho promove, mas eu quero passar alguns minutos, poucos minutos, talvez uma mensagem mais curta do que as que eu costumo pregar, falando sobre as vezes que o Evangelho espanta, porque o Evangelho também espanta, o Evangelho também espalha. Não é a prioridade, não é a intenção, não é a vontade de Deus, não é o que Deus espera quando Ele prega, quando Ele fala, mas existem coisas que o Senhor fala que, dependendo do coração de quem ouve, ou da intenção de quem ouve, a sua ação é correr, é fugir, é se afastar, é deixar Deus para lá. O texto que nós acabamos de ler, ele vai culminar numa galera indo embora, numa dissolução, numa divisão. O texto vai dizer que muitos que ouviram Jesus pregando, Jesus começa, lá em João 5, você já começa a ver Jesus fazendo um milagre no tanque de Betesda, e aí você vai ver fariseus tentando matar Jesus. Jesus precisa ir embora de Jerusalém, sai meio que fugido porque tentaram matá-lo, e aí ele vai para Cafarnaum, e aí quando ele chega em Cafarnaum, multidões não lhe permitem descansar, então ele atravessa o mar da Galileia, e aí ele chega do outro lado da mar da Galileia, e lá do outro lado do mar da Galileia tem uma multidão faminta, e Jesus querendo descansar, Jesus só queria um lugar para ficar quieto, mas quando ele viu a multidão, o seu chamado falou mais alto, o seu coração falou mais alto, quem ele era se sobrepôs à sua vontade, e ele é o bom pastor, e diz o texto que ele olhou aquelas multidões como ovelhas sem pastor, e se encheu de compaixão delas, porque elas estavam famintas, não só de comida, mas também de palavra, de orientação, de destino. Então Jesus se assenta e começa a ensinar esse povo, mas esse povo também está com fome física. Então Jesus faz a célebre multiplicação dos pães, 5 pães, 2 peixinhos. Jesus alimenta uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A gente está falando pelo menos aí de 15.000 pessoas, que foram alimentadas pelo milagre da multiplicação dos pães. E aí Jesus agora ainda despede a multidão. Olha o trabalho de Jesus. Os discípulos, meio sem entender, pegam um barco e vão embora, e Jesus fica sozinho com a multidão. Jesus termina de despedir um a um. Você imagina, nós aqui em algumas centenas de pessoas e vários pastores, muitas vezes termina o culto, a gente não consegue sair antes do meio-dia, não consegue sair antes das 11 da noite, não consegue, porque a gente conversa com outro, e a maior parte das pessoas foram embora. Agora você imagina num ambiente onde Jesus está pessoalmente. Eu duvido que a maior parte foi embora, sem lá dar um cumprimento em Jesus. Então Jesus despediu milhares de pessoas, tanto é que Jesus termina o milagre da multiplicação dos pães, é dia ainda quando as pessoas comem, e agora alta madrugada Jesus vai encontrar os seus discípulos, e aí vai dizer o texto, Jesus vem por cima das águas, porque havia uma tempestade, os discípulos estavam em alto mar, logo após a multiplicação dos pães, remando contra aquele mar revolto, e Jesus chega, se assenta, entra no barco, acalma a tempestade, faz um milagre, e agora de fato chega em Cafarnaum. Amanhece o dia, as multidões vão atrás de Jesus, e aí quando o encontram, recebem essa palavra: "Oh Jesus, aonde tu estavas? Que alegria revê-lo, eu queria muito te encontrar,
Que coisa maravilhosa poder te ver de novo. E aí Jesus mais ou menos dizendo assim: tira a tua máscara, porque a verdade é que você não está aqui por causa dos sinais milagrosos, você está aqui só por causa daquilo que eu fiz por você, da comida que eu te dei, do alimento que eu te dei, daquilo que eu posso resolver, do teu problema que te tirou de casa e você veio aqui, e você tinha um problema e eu resolvi. Agora você veio aqui só porque você sabe que eu posso resolver outro problema, mas o que você quer é que eu viva a vida na sua vida como um solucionador de problemas e não como um amigo, um Deus, um Senhor. E aí Jesus começa a espalhar, começa a espantar, começa a ser duro, e o texto vai dizer que por causa desta palavra dura, muitos disseram: que dura essa palavra, e começaram a abandonar Jesus. Quando o evangelho espanta, quando o evangelho diz: ei, acorda, te liga, quando o evangelho diz: até quando a nossa relação vai ser de troca, de barganha, de bens de consumo, de eu resolvo o teu problema e você vive a tua vida do jeito que você quer viver? Até quando? Até quando você vai chegar aqui, vai me pedir oração, intercessão, ação, milagre, e eu sou um Senhor que não consigo não me compadecer com a dor? Eu estou te vendo como uma ovelha desgarrada, problemática, cheia de piolho. Agora, se você continuar desse jeito, vai ser sempre assim, e não é para ser assim, é para ser diferente se você deixar eu te pastorear como teu pastor. É o que Jesus está propondo. E aí o povo diz: não, né? Não, dura essa palavra, vou embora, já comi, já bebi, nada mais me prende aqui. Aí Jesus meio que pega a pilha e olha para os discípulos: se vocês quiserem ir, agora é a hora, vão também. Ó, a membresia está indo, a liderança quer ir, aproveita o barco, entra, vai embora, vai. Aproveita. É o que Jesus fala. Quando o evangelho afasta. Quando é que o evangelho afasta? Quando a festa acaba. E Jesus agora propõe o trabalho que promove a festa. Quando é que o evangelho afasta? Quando a festa acaba. E aí Jesus agora vem com uma proposta de trabalho para promover a próxima festa. Muita gente quer a festa. Eu acho que todo mundo quer a festa. Quem não quer festa? Quem não se alegra com a festa? Que pecado há na festa? Que problema há em festejar? Que culpa nós devemos ter quando o Senhor promove uma grande festa? Pecado é não participar das festas que o Senhor promove. Pecado é não se incluir. Pecado é você ver uma festa que Deus está promovendo e você não querer entrar, ou desprezar essa festa, ou se sentir condenado, injusto, indigno. Semana passada nós fizemos uma festa aqui. Qual é a maior festa do cristão? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é só um direito, é um dever, porque é uma festa que o pai promove para os seus filhos, faz uma mesa ampla, aonde os seus filhos se assentam e convivem, e ceiam, e participam, com o pai sentado na mesa, com Cristo sentado à mesa, e uns aos outros, servindo-se mutuamente a alegria de uma casa em harmonia, de uma família. Sabe aquela ceia de Natal, de final de ano, quando a família está em paz, todo mundo senta na mesa e conversa e brinca e come aquele peru de final de ano e celebra a ceia de Natal? O culto de ceia é isso. Não participar é um problema. Agora, todos querem participar, mas poucos são os que promovem a próxima ceia. Poucos são os que dizem ao Senhor: Senhor, a festa estava boa demais, mas agora tem que arrumar as cadeiras de novo, tem que preparar agora o ambiente para a próxima festa, tem que preparar agora
condições e recursos para que a gente possa festejar de novo quando for dada a oportunidade. E aí, meu irmão, são poucos os que garantem a próxima festa, porque a maior parte só se beneficia, não trabalha. No Evangelho, as multidões se beneficiam, mas são poucos os discípulos. O Evangelho, ele é um benefício a multidões, a nações, a povos, mas ele só é esse benefício por causa do sacrifício e do esforço de pouquíssimos. E o Senhor hoje está te chamando para você ser minoria e não maioria, fazer parte desses poucos. Nós moramos num lugar marítimo, litoral, coisa boa, coisa linda. Bispo Eli voltou agora da praia, olha só, ele está uns 4 tons assim diferentes assim do que foi. Pescador, comprou uma lancha esse ano. Para botar a lancha na água tem 10, para tirar é assim. Quem tem jet ski aqui, quem tem barco, quem tem lancha, sabe como é que é. Para botar na água tem uma galera. Acabou a gasolina, cadê o povo? Chama lá a carretinha, cadê o povo? Para a festa tem, para garantir a próxima festa é difícil. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Como igreja, por exemplo, isso é muito comum. Nós estamos num culto. Um culto, ele é constituído de 3 partes. Biblicamente falando, um culto tem 3 partes: louvor, palavra e oferta. Essas são as 3 partes elementares que se faltar uma delas não tem culto. Então o culto, ele é o louvor, ele é a palavra e ele é a oferta. Qual é a parte mais intensa, que mais tem gente num culto? Você sabe qual é? Não, é a palavra. Por quê? Porque das 3 partes do culto, a palavra é a que a gente recebe. O louvor a gente doa. E aí você sabia que existem pessoas que deliberadamente escolhem, não é por força de acaso, força maior, atraso, problema, não. Deliberadamente diz assim: ó, eu vou chegar um pouquinho mais tarde, que é já para chegar na hora da palavra. Tem uma galera que faz isso. Não, o louvor é só para preparar, é só mesmo para preparar, é só para encher linguiça até a hora da palavra. Então eu posso chegar na 3ª música. Eles fazem 4 louvores, tem gente que já sabe, ó, são 4 louvores antes da palavra. Aí depois tem um momento de recado, o pastor dá uma enroladinha e não sei o que. Então assim, dá para chegar 10 horas. É uma boa desculpa, mas é abrir mão da responsabilidade de ofertar. Ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o culto racional de vocês. Quando nós estamos louvando, nós não estamos enchendo linguiça, nós estamos atraindo a presença do Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores de uma igreja que se entrega a Ele. Mas a maior parte não entende isso. Não entendi, agora entende em nome de Jesus. A palavra é o banquete, é Deus dando, é Deus orientando, é Deus fazendo. Quantos aqui podem declarar que a sua vida mudou por causa de uma palavra de Deus sobre a sua vida? Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia. Uma palavra, ou todas as semanas uma palavra, tem me orientado, tem me ajudado, tem me mantido firme. Graças à palavra do Senhor, eu me lembro os tempos meus intensos de crises mesmo existenciais, que a palavra de Deus era de fato assim, a libertação, o cuidado, o zelo do Senhor intenso, que se não fosse uma palavra eu ia errar, eu ia me perder. Mas naquele momento crucial, uma palavra, uma frase que o pastor pregava, um texto bíblico que eu lia, alguém que eu via pregando, falando alguma coisa interessante no Instagram, mas era a palavra de Deus, era Deus dando a mim. Meu Deus, festa.
A oferta não preciso nem dizer, né? Que é a manutenção, a expansão, a promoção. Hoje nós estamos aqui garantidos pela oferta de alguém. A festa de hoje foi paga por alguém. A nossa oferta hoje não paga a festa de hoje. A nossa oferta hoje garante a próxima festa. Você não vê porque você está virado para cá, mas eu virado para aí eu vejo. Tem gente que quando acaba a mensagem levanta e vai embora. Já recebi o que eu queria, não tenho compromisso com nada, eu vou me embora. Porque não se responsabiliza. Nessa hora o evangelho afasta. Quando é que o evangelho afasta? Quando a festa acaba e Jesus agora chama por um trabalho que promove a próxima festa. O Senhor vai promover muitas festas na sua vida em nome de Jesus. Você viverá muitas alegrias, celebrações em nome de Jesus. Mas você também receberá do Senhor funções, responsabilidades, trabalho, para que festas sejam garantidas, para que próximas coisas aconteçam. É aonde você se dedica então agora àquilo que Deus quer fazer sobre a terra. É aonde agora você se dedica não somente a usufruir o que é um direito, mas também a proteger e a promover o que é um dever. Como filhos de Deus, como filhos da casa, nós não somos o típico herdeiro mundano que pega tudo que o pai deixou e joga fora e gasta dissolutamente. A gente já viu isso no filho pródigo. O filho pródigo pegou a herança do pai e gastou dissolutamente. Ele ficou sem nada ao ponto de viver na lama com porcos. Porque não é só o que o pai dá, é o que o pai gera, com trabalho, com dedicação, com responsabilidade. E a maior herança que um filho pode receber de um pai, de uma mãe, não é propriamente a herança material, mas é o legado de trabalho espiritual, é a capacidade de continuar gerando tal como o pai gerava. E só gera quem trabalha, senão você só gasta e as coisas se acabam. Guarda uma coisa que eu vou te dizer aqui: por maior que seja a tua bênção, um dia ela apodrece. Por maior que seja a bênção que o Senhor te deu, um dia ela acaba. Outras virão, outras surgirão. Só que o Senhor que te abençoa, Ele é um Senhor que coloca na tua vida não só um fruto, Ele coloca na tua vida uma semente também, que é para você comer e agora arar, trabalhar a terra, lançar essa semente e comer da próxima estação, dos próximos frutos. Porque é deveres, responsabilidades e direitos, ou direitos e deveres. Então o evangelho afasta quando Deus vem e te promove alguma coisa. Muita gente se afasta nessa hora. Muita gente quando se achega diz: olha, eu não quero me envolver, eu não quero participar, eu não quero me comprometer, eu não quero. E às vezes até é um período. Semana passada aqui nós enviamos um casal de pastores para a igreja de Navegantes. Eles estão há 2 anos conosco. Dos 2 anos que eles estão conosco, no primeiro ano eles nem disseram que eram pastores. Chegaram tão feridos, tão arrebentados, chegaram tão cansados, tão sobrecarregados, aquela coisa do ativismo religioso, passaram do ponto, não tiveram equilíbrio, não viveram a religiosidade, não viveram o usufruto de um ministério, que é o maior privilégio que alguém pode ter, e se feriram. Passaram 1 ano quietinho no banco, dizendo assim: eu não quero me envolver, não quero me meter, não quero fazer nada, não quero nem que saibam quem eu sou, porque já vão me dar responsabilidade, já vão me dar trabalho, eu estou esgotado e ferido. Acontece. É aquela mensagem que eu sempre prego: largar o arado não é surtar de vez em quando, porque todo mundo surta em algum momento. Todo mundo em algum momento já quer saber de uma coisa: deixa essa coisa aqui que eu não vou pegar isso aqui tão cedo, não quero saber. Largar o arado não é surtar, largar o arado é nunca mais voltar para buscar. Tem hora que a gente surta, mas o arado está ali, então volta quando melhorar. Eles passaram 1 ano, se renovaram, se reacenderam,
O avivamento veio sobre eles novamente. E quando o Espírito de Deus os sarou, o que vem? Vontade de trabalhar. Ah, meu Deus, agora eu preciso fazer uma coisa, agora eu preciso dizer que eu sou. E aí se apresentaram então, e pô, que bom saber disso e tal. E agora, na semana passada, disseram: olha, nós estamos indo para Navegantes, porque lá tem uma necessidade. Eu falei: vão na paz do Senhor Jesus, sirvam, trabalhem, se envolvam. E como o reino de Deus precisa de trabalhadores, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de recursos, nós não precisamos de mais coisas, que tudo isso o Senhor tem e dá livremente. Nós precisamos de gente que diz: eis-me aqui. Eu quero festa, eu quero participar de grandes banquetes, eu quero a alegria dos sinais e das coisas que Deus faz, dos pães que Deus derrama, mas eu também preciso me responsabilizar. O Evangelho espanta quando você entende, alguns entendem, que não é sobre um trabalho de coisas temporais, mas é um trabalho sobre coisas eternas. Provérbios 23, verso 4. Um dos homens mais ricos que já pisou sobre essa terra, Elon Musk, hoje não tem a fortuna que esse homem teve. Esse homem chamou-se Salomão, foi chamado de Salomão, filho de Davi. Salomão escreveu assim em Provérbios 23, verso 4, um cara que teve tudo que você pode desejar, esse cara teve. E ele disse assim, ó: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso, porque as riquezas, elas se vão assim que nós contemplamos. Com asas como de águia voam pelos céus. Nós vivemos um tempo em que muita gente tem uma dificuldade de interpretação, então vale a pena a gente dissecar o texto. O texto não está dizendo: olha, não se esforce para ser rico, não trabalhe duro para ser rico, não deseje conquistar as coisas. Não, o que o texto está dizendo é o seguinte: não esgote as suas forças, não aposte tudo nas coisas materiais, não faça qualquer coisa pelas coisas materiais, porque as coisas materiais, por mais benéficas que elas sejam, chaves, portas, soluções que elas trazem, assim que você contempla, elas te deixam. É a ânsia pela conquista e o tédio por ter conquistado. Tem gente que entende isso que eu estou falando. Desejou ansiosamente o que tem, quando tem, entediou-se. Para que eu tenho? Por que eu tenho? Isso normalmente acontece quando as suas forças estão totalmente canalizadas somente para isto. E é isto que o Evangelho está dizendo. Jesus está ensinando aqui: não trabalhem pela comida que se estraga, não esgote as suas forças, as suas energias, toda a tua capacidade, a integralidade de quem você é, pelas coisas que são triviais e temporárias, mas trabalhe pela comida que é para a vida eterna. Muita gente hoje não consegue desfrutar da sua missão, do seu propósito, do seu desígnio em Deus, porque todas as suas forças estão canalizadas para coisas que são temporárias, fugazes, a fugacidade da vida, as coisas que a gente anseia tanto tê-las, e só não está em tédio porque não tem ainda, porque na hora que tiver, vai dar 4 meses, você vai olhar para aquilo e vai dizer: quase me matei por causa disso, né? Qual é a diferença entre coisas temporárias e coisas eternas? Casa, temporário; lar, eterno. Uma casa é temporária. O trabalhar para ter uma casa, você pode trabalhar, você pode se esforçar, você pode se dedicar, é bom que tenha. Eu trabalho,
para ter uma casa própria, para deixar os meus filhos tranquilos, a minha mulher tranquila, se alguma coisa acontecer comigo, eles têm um teto para voltar. É óbvio, todo mundo tem que trabalhar. Agora, eu não vou esgotar toda a minha força em sacrifício do meu lar por causa da casa. E tem gente que não faz essa diferença. Constrói uma casa maravilhosa sobre a sepultura dos filhos e da esposa. Porque para conquistar aquele bem que era material, se tornou ausente, negligente, duro, cruel muitas vezes, avarento muitas vezes, se afastou da sua família a tal ponto que hoje ele tem uma casa, mas ele não tem um lar dentro da casa. E o que é mais importante? Se for para esgotar as tuas forças, para ter um lar e sacrificar a casa, tem o lar e sacrifica a casa. Agora, se for para esgotar as tuas forças, para ter uma casa e sacrificar o lar, fica com o lar, não sacrifica o teu lar. O que é temporal e o que é eterno? Plano e propósito. Plano é temporal, propósito é eterno. E qual é a diferença? Planos são ideias, são fases, são pensamentos. E eu tenho certeza que eu estou diante de muita gente inteligente aqui. São bons planos, boas ideias, bons pensamentos, e que você pode até tê-los, desde que eles não se sobreponham ao teu propósito de vida. E qual é o teu propósito de vida? Salomão vai dizer em Provérbios: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Plano é uma ideia, propósito é um desígnio. Plano é um projeto, propósito é a visão de Deus na sua vida. E o Evangelho afasta muita gente que está obcecada pelos seus planos, negando o propósito de Deus. Eu estou com uma ideia de fazer isso aqui, eu estou com uma ideia de ir para lá, estou com uma ideia de realizar isso, estou com uma ideia de mudar agora. Aí você checa, é o propósito de Deus? Como é que eu sei o propósito de Deus? Deus não fica mudando de ideia. Deus não é desequilibrado emocionalmente como a maior parte de nós somos, que hoje acorda bem humorado, tem um plano, uau, aí encrava uma unha, não mudei de ideia. Deus é um Deus que o propósito dele vai acontecer na sua vida com a unha bonita ou encravada, mas você vai focar nesse propósito, e você vai viver por esse propósito. E essa é a única forma de você chegar nesse lugar onde você vai construir alguma coisa que de fato não perecerá, vai para além de você. Tu e as tuas gerações serão benditas por causa do propósito de Deus que você decidiu viver. Porque tem hora, meu irmão, que vai ser difícil sim, que vai ser sem vontade sim, que vai ser duro sim, que vai ser com choro sim, que vai ser sem recursos sim, mas você não vai mudar de ideia, porque é o que Deus estabeleceu, é o que Deus colocou dentro do teu coração. Planos são muitos. Eu já contei esse testemunho, repito, porque vale a pena aqui para essa mensagem. Quando eu fui chamado por Deus para começar o trabalho ministerial, eu tinha uma proposta em cima da mesa de ir trabalhar numa empresa de comunicação em Joinville, com um salário que na época, isso há 15 anos atrás, o salário era de 15 mil reais. Se você corrigir com inflação, com tudo, dá pelo menos o dobro hoje. Eu acho que era um bom salário. Para começar um trabalho dentro de uma garagem, sem recurso algum, sem salário. Essa igreja por mais de 5 anos não teve condições de pagar o meu salário, e até hoje, se eu tivesse lá, o meu salário seria muito melhor. Mas eu tinha uma diferença, eu tinha ali uma escolha, ou um plano, ou um propósito. Nem sempre o propósito será materialmente mais lucrativo do que o plano.
Só que o plano vai passar, por mais lucrativo que seja, vai passar, e o propósito de Deus vai permanecer para sempre sobre a sua vida. Vai permanecer, e o que Deus pode trazer sobre a sua vida é infinitamente maior do que tudo aquilo que você pediu, pensou ou planejou. O Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai cuidar da tua vida, o Senhor vai cuidar da tua casa, o Senhor vai cuidar dos teus, o Senhor vai te dar dignidade, o Senhor não vai te dar miséria. Não existe ninguém miserável vivendo o propósito do Senhor. Existem lutas, guerras, mas vai existir lá no plano também. Mas o propósito de Deus é esse. E qual é para a sua vida? O Evangelho, muitas vezes ele afasta, porque ele propõe uma coisa aparentemente muito fácil, mas é difícil, gente. Ah, Senhor, então tá, nós estamos começando a entender que o Senhor quer que a gente se responsabilize, que o Senhor quer que a gente participe, que o Senhor quer que a gente trabalhe pelas coisas que permanecem, que o Senhor quer que a gente não apenas usufrua da mesa, mas prepare a próxima mesa. Nós estamos entendendo, Senhor. Então qual é a obra? O que o Senhor quer que a gente faça? O que eu preciso fazer? Porque aí logo vem o espírito religioso, o espírito ativista. Então eu preciso fazer muita coisa, eu preciso trabalhar muito, né? Eu preciso então agora fazer alguma coisa para mostrar que eu estou servindo ao Senhor. Aí o Senhor Jesus diz assim: claro que tem trabalho. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Ah, que fácil! É só crer? É só crer. Mas eu vou dizer para você que é difícil. Porque crer não é ter a certeza que Jesus vai curar. Crer é ter certeza que Ele pode curar, mas ainda que Ele não cure, Ele continua sendo Deus. Crer é servir e viver com o Senhor independente das coisas que aconteçam. Crer é ter a convicção que todas as coisas cooperaram para o bem, até aquelas que não foram boas. A obra de Deus é fácil, é simples. Crer, depositar confiança, do latim confidere, que significa depositar fé com intensidade. E fé está explicado em Hebreus 11, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Crer é ter certeza de que Deus é, de que Ele pode, de que Ele pode realizar, de que Ele é o Senhor, independente das circunstâncias. Nem tudo será sempre favorável, mas Ele continua sendo Deus. Nem tudo acontecerá exatamente como eu esperava que acontecesse, mas Ele continua sendo Deus. E eu vou te dizer, o que Ele faz sempre é melhor do que qualquer coisa que nós podemos fazer. É porque a gente não entende, a gente é limitado, a gente é temporal, a gente está numa circunstância de uma limitação. Tem coisas na nossa vida hoje, para alguns que já são mais maduros e que já vivem mais tempo com o Senhor, que você dá graças a Deus hoje por coisas que Deus não fez quando você pediu lá atrás. Deus, ainda bem que tu não fizesse, agora eu entendi por quê. Quando se abrir, quando se expandir, quando nós entendermos o que é eternidade, o que é glória, o que é a vida para além da vida, até os lutos nós vamos glorificar a Deus por eles. Vamos dizer: Senhor, realmente tu acertasse. Eu esperava que tu fizesse, mas não foi possível. Mas eu sei que o que tu fizeste é muito melhor do que eu podia entender na minha época. É estranho, mas é por isso que o Evangelho espanta muitas vezes, porque a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Então tá bom, eu creio em Jesus, mas está aqui a cartilha das coisas que precisam acontecer. E se não acontecerem, continuaremos crendo? Ou a nossa vida com Deus vai ser essa vida: se tem pão, eu sento; se não tem pão, tchau Jesus.
Se tem favor, eu me assento. Se não for do jeito que eu quis, tchau, Jesus. A obra de Deus é crer. Senhor, eu creio. Não foi como eu esperava, mas eu estou vivo, eu posso seguir em frente. Só me faz entender, Senhor, só me mostra qual é o caminho. Já que não era como eu esperava, o seja feita a tua vontade realmente foi contra a minha. Eu orei, seja feita a tua vontade, e ela realmente era totalmente oposta à minha. E isso, Senhor, eu não entendi nada, mas assim, me mostra então qual é o próximo caminho. Mas eu continuo crendo em Ti. O Evangelho espanta, o Evangelho afasta, porque ele deixa bem claro que o Senhor não divide a sua glória com mais ninguém. Então não adianta mais andar ansioso ou ansiosa. Jesus não vai dividir a glória dele com a tua ansiedade. E ele vai dizer assim, ó, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Ah, Senhor, eu creio. Senhor, eu quero. Mas é que amanhã. Eu entendi hoje, Senhor, mas é que amanhã, Senhor. E o Senhor está dizendo, aprenda a descansar. Confia. Porque se eu não for suficiente para você, o Evangelho não vai fazer sentido na tua vida. O Evangelho e as nossas idolatrias, os nossos misticismos, as nossas superstições, as nossas doutrinas e legalismos não combinam, porque Jesus não vai dividir a glória dele. A gente fala muito de outras religiões, dos deuses, das imagens, das coisas que eles criam, das superstições, dos rituais, que obviamente não estão em Cristo, e por isso Cristo não está ali, porque Cristo não divide a glória dele com ninguém. Mas nós também devemos abrir mão das nossas legalismos, das nossas doutrinas humanas. Não é Calvino e nem Armínio, é Cristo. Não são usos e costumes, não é placa denominacional, não é bandeira religiosa, é Cristo, é só Jesus e é tudo sobre Jesus. E Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. O Senhor não vai dividir a glória dele. A glória dele não será subjugada pelos nossos medos, pelos nossos temores, pelas nossas angústias, porque Ele não nos dá espírito de medo. Então o Evangelho afasta muita gente, sim, porque chega na hora do impasse, das trevas, dos vales de sombra de morte, eles se desesperam, e o Senhor está dizendo, eu estou com você, mesmo quando você passar por vale de sombra de morte. Então não se desespere, não corra, não fuja, não se embrenhe no mato. Continua no planejamento, continua no propósito, continua crendo, continua servindo, continua acreditando, continua caminhando, porque eu continuo contigo, apesar de todas as coisas, apesar das grandes dificuldades. Se você entender isso, o Evangelho passa a fazer sentido para a sua vida. E aí, meu irmão, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bem-vindo ao Evangelho, que é a reconciliação para aquele que estava afastado. Bem-vindo ao Evangelho, que é o perdão para aquele que se sentia culpado. Bem-vindo ao Evangelho, que é o amor para aquele que nunca desfrutou disso, a graça para aquele que precisa de uma solução,
Bem-vindo ao Evangelho. Só que, meu irmão, guarde isto: o mundo oferece muitos banquetes. A mesa de Nabucodonosor da Babilônia, ela é farta. O Senhor Jesus oferece um pão, e não é um pão seco, não é um pão embolorado, não é um pão ruim, é um pão delicioso, mas é só um pão. Tem gente que não quer, não, só o pão não, eu preciso daquela, eu sou acostumado com os rodízios, com os buffets, e o Senhor está dizendo: um pão é suficiente, um nome é suficiente, um Senhor é suficiente, uma palavra é suficiente, um sim meu é suficiente, um não meu basta. Eu sou um. O mundo oferece open bar, all inclusive, bebida para você beber, entorpecer. Uhul. Jesus oferece água. É fresca, é pura. Entre todas as bebidas é a única que hidrata, que regula todo o teu sistema, mas é só água. Se não bastar, não faz sentido o Evangelho. Então o Evangelho, ele é simples, mas ele é suficiente. Jesus muitas vezes, aleluia, se apresenta de forma simples. Você está esperando grandes coisas, ele vem com pão e água, mas é o que de fato vai te fazer atravessar esse deserto. Todo dia o pãozinho, todo dia a água, todo dia a água, todo dia o pãozinho. Aí, meu irmão, é o paraquedas para quem se joga de um avião. É o Evangelho. É o bote para quem está num alto mar. O mundo vai te oferecer um Titanic, meu irmão, o símbolo do luxo e do poderio humano. Mas quando um iceberg furou o casco daquele poderoso navio, só se salvou quem estava no bote. E o Evangelho é o bote. É o que o Senhor está te oferecendo hoje. É o que o Senhor quer que você se convença a partir de hoje. O resto é vaidades, meu irmão. Salomão escreveu, Eclesiastes 1:2, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Você sabe o que é vaidade? É vapor, é vão. A maior parte das coisas que nós estamos esgotando todas as nossas forças são vaidades. Não é que você não possa ter nada, você pode ter o que você quiser, desde que essas coisas não tenham você. Ou então Jesus pode te dar tudo e você espera que Jesus te dê tudo o que você deseja, mas Ele não pode te pedir nada de volta? O Senhor pode te oferecer tudo e faz tudo, mas você não pode se oferecer a Ele. Por que a gente não faz isso? Por vaidades. Sustentar as nossas vaidades. E o Senhor está dizendo, eu quero uma igreja que vai promover grandes festas, que participará de grandes festas, que fará muita coisa, que terá muita coisa, mas é uma igreja responsabilizada comigo. Uma igreja que promove, que prega a suficiência que há em Cristo Jesus. Uma igreja que pode se assentar em palácios, mas que não se envaidecerá com esses palácios. Uma igreja que pode desfrutar de
grandes e poderosas coisas, mas não se esquecerá, quando passar por vulnerabilidades e dificuldades e necessidades, de estender as mãos para aqueles que ali estão, porque não tem vaidade em si. A igreja de Atos desfrutava de algo muito incomum nos dias de hoje. Grandes sinais e poderes eram realizados pelos apóstolos, uma era a mente, um era o coração, tudo tinham em comum e não consideravam sua coisa alguma, não porque não podiam ter, mas porque quando tinha alguém em dificuldade, eles se estendiam as mãos para que aqueles em dificuldades pudessem ser salvos, transformados. Será que o Senhor não pode contar com você, diante de uma necessidade, de um familiar, de um amigo, de uma situação, de uma circunstância, de algo que você pode fazer, e talvez não esteja fazendo só por causa de vaidade? Isso está te afastando do verdadeiro evangelho. O evangelho que se responsabiliza por nós, mas que nos dá uma responsabilidade sobre a terra em nome de Jesus.